Bora lá, galera, vamos acompanhar a análise da partida entre Vasco e Atlético Mineiro. Vasco vencendo fora de casa, vitória muito importante do Vasco. Eu separei um corte do programa Sport Center falando tudo sobre essa partida, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E você que tá chegando, galera, é novo no nosso canal, não esquece, deixa seu like, se inscreve e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal. Vamos lá pro vídeo, vou deixar o link na descrição, Crécio Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. A Mari citou a questão do Hulk, já a gente vai mostrar números como realmente o Hulk impacta demais esse Atlético Mineiro, mas agora vamos falar aí os números do jogo. Eu queria falar bastante desse Vasco. 74% de posse de bola do Atlético Mineiro é aquilo, o Vasco fez 2 gols, colocou ali o busão na frente do gol e o Atlético chutou 22 vezes, sendo 8 no alvo, o Vasco 7, 3 no alvo, grandes chances 3-1, ações na área rival 23-15, cruzamentos 40-12, ações defensivas 34-71 para o Vasco. Ô Mário, vamos falar do Vasco. A gente tá falando de um gigante do futebol brasileiro, é o primeiro ano do Vasco com a SAF. O começo no Campeonato Estadual teve altos e baixos, teve aquele jogo da vitória contra o Flamengo que talvez tenha sido um grande momento, mas depois teve eliminação pro ABC na Copa do Brasil. Você ganhar do Atlético Mineiro, não importa a situação aí, estamos falando, podia ser o reserva do Atlético, e não era. Fora de casa. Você ganha. A gente não sabe hoje o que o Vasco vai disputar nesse brasileiro. Se começa tentando simplesmente ganhar uma gordura para fugir de rebaixamento e depois ver lá o que vai ser, se vai brigar por Sul-Americana, por Libertadores, seja o que for, essa vitória, para qualquer que seja o objetivo, pesa e pesa demais. Como você viu esse Vasco? Não, entra nessa. É assim, hoje foi um dia muito importante para a gente conseguir avaliar um pouquinho das equipes, porque hoje aconteceu muitos jogos, né? Sim. Então, a maior parte da rodada foi hoje. Né? Exatamente, confrontos interessantes. E aí, quando a gente sai da análise de estadual e vem para os confrontos de Campeonato Brasileiro, eu vejo times com mais problemas a resolver do que o Vasco. Eu consigo encontrar um encaixe melhor no coletivo do Vasco e no trabalho do Barbieri com uma identidade já do treinador, do que, por exemplo, um São Paulo que me apresenta mais dúvidas, um Santos, um Red Bull Bragantino que volta e meia precisa se encontrar e reencontrar também. O Vasco é aquilo, ele vem de uma Série B, ele vem de uma remontagem. Então é claro que provavelmente vai oscilar, vai perder pontos dentro de casa também, pode passar por esses momentos, mas eu consigo encontrar um Vasco buscando melhores soluções dentro do que ele já tem. Então eu vejo o trabalho do Barbieri encaixado coletivo, ele pode apresentar momentos melhores com a individualidade, como o próprio Pedro Raul, mas é um PEC muito bem, no gol está muito bem servido também, passando tranquilidade, né, para sua defesa, o Léo, o zagueiro, o Piton. Então eu vejo que no coletivo a gente consegue ver um pouco mais do Barbieri do que outras equipes desse campeonato que não necessariamente vieram da Série B. Você acha que o Vasco tem condições de, no primeiro momento, pensando passo a passo, ok, sem ficar sonhando, como foi mais ou menos o Botafogo ano passado, imaginar objetivos além de simplesmente no primeiro ano permanecer na Série A? Eu acredito que sim, eu acho que a ideia é justamente essa, é pensar jogo a jogo, é montar a equipe conforme tem aqueles cálculos, né, de pontos, de negociar pontos ou não, mas eu consigo ver isso no Barbieri, eu consigo ver ele interpretando melhor o adversário, como foi contra o Flamengo, né, que teve 2 oportunidades, não aquele jogo que foi muito bem, depois o decisivo do Campeonato Carioca que perde, mas ele consegue adaptar a equipe à partida, então eu consigo ver o Vasco pensando jogo a jogo e aí sim projetando um meio de tabela e vendo se consegue beliscar alguma competição sul-americana, muito parecido com o que foi o Botafogo. O começo de tabela, né? Pegou o Galo fora, próximo jogo é o Palmeiras. Em casa o jogo vai ser no Maracanã, o Vasco conseguiu isso. Eu acho que vai ser muito legal o torcedor do Vasco comparecer em peso, para mostrar o tamanho do Vasco. Vasco é gigantesco. Eu estava conversando outro dia com meu sobrinho já pegou essa época ruim, assim, do Vasco.
E realmente tem gente que não tem noção, assim, novas gerações. Não, assim, olha e fala, nossa, ganhou bastante mesmo. O Vasco é uma das coisas mais impressionantes, assim, aquele time, o Edmundo em 97, aquele meio-campo daquela equipe, tudo que eles conseguiram, então é muito bom para todos nós que vivemos do futebol ver o Vasco bem. Tomara o torcedor saiba fazer uma grande festa no Maracanã. Ô Mari, vamos mostrar a imagem do Barbieri. Hoje foi vai ser Vasco e Palmeiras, os dois técnicos foram expulsos, né? O Barbieri e o Abel Ferreira. Vamos mostrar o Barbieri. Não foi um jogo de lances muito polêmicos, mas a gente tem um momento que o Barbieri foi expulso. E você pontuava, né? E é o Klaus, né? É o Klaus. Assim, poderia falar de algum árbitro que Sim. tem, sei lá, experiência ou pulso para chamar, né, a responsabilidade. Foi o Klaus. E hoje foi um dia, você estava falando até fora do ar, né, Mari? Muitos jogos com faltas, né? Assim, com um volume alto de faltas. Exatamente. E assim, eu estava conversando com a Renata Ruel, e isso vai muito também da nossa perspectiva, porque aqui na casa a gente faz Premier League, Campeonato Italiano, enfim, né? Sai um pouquinho da bolha de Campeonato Brasileiro, mas ela me falou que é bem característico mesmo do nosso futebol. Me chamou a atenção porque muitos jogos hoje, e tirando esse, que foi o Atlético e Vasco, o Atlético ficou muito tempo com a bola, termina com mais de 70% de posse, tudo com mais de 30 faltas. E aí, se você divide, assim, durante todo o período, é quase que um número maior do que bola rolando mesmo, né? Se você conta o tempo útil da bola rolando, é um número muito alto de faltas. E aí, isso deixa o jogador impaciente, deixa o técnico impaciente. E aí, todo esse contexto bélico do nosso futebol brasileiro. Mas é mais ou menos isso. E uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, é como o Palmeiras entrou mais nessa onda, nessa temporada, do que comparado com a temporada passada. Fez 23 faltas contra o Cuiabá hoje. E não cometia tantas faltas assim na temporada passada, até em jogos importantes. Peguei de Libertadores contra o próprio Atlético Paranaense. E aí, nessa partida, parte muito do que é essa nova orientação da CBF, porque dá pra ver que o Barbieri está virado pro quarto árbitro, e ali tem a comunicação, né? Com os árbitros, assistentes, auxiliares, enfim. E aí o Klaus já expulsa ele. No caso do Abel, foi 2 cartões amarelos também, por palavras proferidas, enfim. Vamos acompanhar. É uma conduta justamente para ver se controla um pouquinho os ânimos ou não, né? Porque o Abel reclamou bastante de hoje. Reclamou bastante. Vamos falar do Hulk. A gente tem números para mostrar o impacto do Hulk nesse Atlético Mineiro. Hoje algumas oportunidades saíram dele, aliás, várias, né? A gente vê como ele participa com falta e tal. Quando o Hulk marca, né? Isso é o desempenho desde 2022. 34 jogos em que ele marcou, 28 em que ele não marcou. Olha a diferença de aproveitamento. 85,3% contra aproximadamente 37%. Perdeu um jogo quando ele marca. Empatou 6 e ganhou 27. Já quando ele não marca, o item que tem menos é vitória. Empata mais e perde mais. Hoje foi um 2-1. Não, eu não acho que tenha um jogador que resolva tanto para um time brasileiro. Você pode até falar de outros caras fundamentais, por exemplo, quando o Arrascaeta tá voando no Flamengo, ou quando o Renato Augusto no Corinthians, mas quando um cara tá ou não tá, ou quando faz e não faz, essa discrepância de aproveitamento e de resultado, eu não acho que tenha mais do que no binômio Hulk e Atlético Mineiro. Exatamente. E o Hulk, ele consegue carregar num único atleta diversos recursos e repertórios dentro da partida. Então é isso que você falou. Ele é capaz de atrair a marcação, ele é capaz de proteger a bola, ele é capaz de sair da área para buscar o jogo, ele é capaz de iniciar uma jogada, ele é capaz de ir para o embate, ele é capaz de dar assistência, de cair para o lado onde ele percebe movimentação e espaço. Então é um jogador que gera muitas oportunidades pro Atlético Mineiro. Então eu acho que é muito mais do que o cara que coloca a bola para dentro do gol, né? É o cara que gera o jogo. E aí é isso, quando o Hulk ele chega e tem um encaixe muito interessante nesse Atlético Mineiro, não é que é um time formado para jogar pelo Hulk, mas é um time formado para potencializar o Hulk. Sim. E isso acontece. Ele cresce muito, né? Durante esse período que ele está aqui no Brasil. E isso, obviamente, converte em resultados importantes e interessantes para o Atlético Mineiro. Por isso que perde tanto quando está sem o Hulk, porque perde essa referência do cara que gera o jogo para o Atlético.
Já já, entrevistas diretamente do Mineirão, o lado do Atlético, o lado do Vasco da Gama, a zona mista com a Duda Gonçalves. Galera, isso aí foi o vídeo do nosso canal. Vasco vencendo na estreia do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco iniciando muito bem a temporada e já a equipe do Atlético Mineiro não consegue se firmar, né? Deu um apagão na equipe em 10 minutos aí, levando gol, né? E acabou atrapalhando muito o time do Atlético Mineiro na partida. Se assustou depois de levar 2 gols, né? A equipe do Atlético se assustou e só melhorou mesmo na metade do segundo tempo, que começou a fazer pressão contra a equipe do Vasco. Barbieri fez algumas substituições, tentou segurar o jogo, né? E conseguiu, né? E também com a ajuda do Léo Jardim também, que fez grandes defesas no jogo, né? O jogo bastante corrido, bastante disputado, né? Gabriel Peck deu uma assistência e marcou o gol dele também na próxima rodada, galera. O Vasco também tem aí o confronto contra o Palmeiras. O Vasco vai jogar em casa, né? Vai jogar no Maracanã e já a equipe do Galo vai visitar a equipe do Santos na Vila Belmiro, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.